Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Nós vamos ver a explicação do livro de Gálatas, capítulo 3. Antes, porém, eu quero deixar uma mensagem. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pode fazer para se reconciliar com Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são o fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Cristo é tão real e a sua união com Ele deve ser tão íntima como a do membro para com o corpo, ou da vara para com a videira. Então hoje nós vamos ver esse vídeo com a explicação do nosso querido pastor Davi Paes Silva. Eu agradeço porque ele me autorizou a editar o vídeo e a colocar no meu canal. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Queridos irmãos, é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui para aprender juntos da palavra de Deus. E eu quero pedir a todos que orem para que o Espírito Santo nos possa dirigir neste estudo. Eu gostaria de dizer que quando eu era bem mais jovem que agora, eu tinha medo de Gálatas, tinha medo de Romanos. Sabe por quê? Eu fui criado num ambiente muito legalista. Então, naquele tempo, a gente entendia que salvação pela graça, justificação pela fé, isso é coisa de protestante, não é para adventista. Nós aprendemos que a nossa missão é defender a lei de Deus, defender os mandamentos de Deus, defender o sábado. Está bem, devemos defender a lei de Deus, mas no decorrer do tempo, à medida que fomos pesquisando a palavra, percebemos que ninguém pode guardar a lei de Deus sem a graça de Cristo. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras. Eu me lembro que quando eu era colportor, 16 anos, 17 anos, quando eu encontrava alguém, algum protestante, defendendo a justificação pela fé, eu ficava preocupado. Mas por que Paulo foi dizer que nós somos justificados pela fé? Tiago fala que nós somos justificados pelas obras. Como é que Paulo foi falar que somos justificados pela fé? Eu ficava preocupado com Paulo, né? Romanos, e realmente, irmãos, eu não compreendia nada do Evangelho. Eu fui criado assim, num ambiente totalmente legalista, né? Que a nossa missão era pregar a lei e pregar o sábado, ser vegetariano, etc, etc. Pela graça de Deus, nós aprendemos. Hoje, queridos irmãos, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas é o meu maior deleite, meu maior prazer. Porque aqui nós encontramos a verdadeira esperança de salvação. Então, queridos irmãos, vamos, com a graça de Deus, iniciar o nosso estudo. Observem que no verso 1, Paulo ele dá uma repreensão dos Gálatas. O que ele diz aqui? Os irmãos que puderem acompanhar, ele diz assim: ó Gálatas insensatos. O que quer dizer insensato? Insensato é uma pessoa que não tem bom senso. Está claro? O que ele diz aqui? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Irmãos, essa palavra fascinar é o mesmo que enfeitiçar, encantar. Então, Paulo estava chocado, ele pregou o Evangelho na Galácia. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, né? E depois de pregar aos Gálatas que a salvação é unicamente pela graça, a justificação é unicamente pela fé em Cristo, então, nós já mencionamos ontem e anteontem, vieram alguns judeus de Jerusalém, ensinando que o Evangelho que ensina a crença em Cristo como Salvador pessoal, está bem, mas não é suficiente. Que a pessoa tinha de ser circuncidada, tinha de guardar a lei cerimonial, tinha de confiar na sua obediência à lei moral. Então, Paulo disse claramente que aquelas pessoas estavam fascinadas, quer dizer, estavam encantadas, estavam enfeitiçadas por um outro poder, que anulava o Evangelho.
ele pergunta: quero saber apenas isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eu pergunto a vocês, né? Nós recebemos o Espírito Santo pelo que nós fazemos ou pelo que nós cremos? Pelo que nós cremos. Então Paulo, ele é muito direto, né? Porque ele estava muito aborrecido com essa heresia que foi introduzida na igreja da Galácia. Então o povo que havia aprendido que o homem é salvo pela graça de Cristo, é justificado pela fé, eles agora ficaram confusos, que crer em Jesus, a graça, a fé não é suficiente. Nós precisamos fazer a nossa obra para ser justificados. Bem, ele repete no verso 3, sois assim insensatos. Até parece uma palavra ofensiva, não parece? Insensato. Vocês não têm juízo, vocês perderam a cabeça, né? Era o que ele estava falando. Vocês perderam a cabeça? Vocês começaram pela fé, agora querem continuar pela carne, pelas obras. Então ele pergunta assim: sois vocês insensatos, tendo começado no Espírito, estáis agora aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo, ele coloca o contraste. Somos salvos pela graça ou pelas obras? Somos justificados pela fé ou pelas obras? Recebemos o Espírito Santo pela fé ou pelas obras? Ele vai direto ao ponto. Ele não faz rodeios aqui, né? Agora Paulo introduz o personagem que é chamado de pai da fé. Ele fala de Abraão. Bem, irmãos, vale a pena a gente falar um pouquinho de Abraão, né? Quem foi Abraão? Abraão era um homem rico, que morava na Caldeia, no atual Iraque hoje, né? E quando ele tinha 75 anos, Deus o convidou para sair da sua terra, e Deus prometeu fazer de Abraão o pai de uma multidão. Vejam, irmãos, como Deus opera. Abraão era idoso, 75 anos, e a sua mulher, Sara, era estéril, não podia dar à luz. Eu sempre digo o seguinte: se Deus tivesse convidado um casal de jovem de 25, 30 anos, prometendo que eles iam ser pais, alguma novidade? Não. Mas ele convidou Abraão com 75 e Sara estéril. Vocês vão ser pais de uma grande multidão. E algo mais, Deus diz assim: olha, Abraão, eu quero te convidar para ir a um lugar. Eu sempre uso essa ilustração, né? Eu pergunto assim, por exemplo, o irmão Baia, né? Irmão Baia, eu quero dizer para o irmão que a igreja quer transferir o irmão para um lugar. O que eu ia perguntar? Para onde? Para onde você quer que eu vou? Então, irmãos, mas Abraão, Deus falou assim: Abraão, eu quero convidar você para ir para uma terra. Abraão perguntou? Não. Então, Deus convidou Abraão para ir a uma terra que ele ia mostrar depois. Você já arruma a bagagem, pode sair. Depois eu te mostro. O que é isso? Fé. Então, Abraão era um homem de fé. É verdade que Abraão teve altos e baixos, não teve? Ele cometeu falhas. Ele era humano como nós. Por exemplo, quando esperaram aí 10, 15 anos e nada de filho, né? Aí Sara deu um conselho: olha, Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o Senhor, né? Parece que o Senhor não é capaz de cumprir a promessa. Tem uma mãozinha, né? Vamos ajudar o Senhor, e você se une com a minha escrava, você tem filho com ela, aí vai cumprir a promessa de Deus. Aquilo ali foi uma grande falha de caráter de Abraão e Sara. Quer dizer, eles duvidaram, eles oscilaram na sua confiança em Deus. Está claro? Outra coisa, Abraão tinha uma fraqueza de caráter, lembram? Ele era tentado a mentir, não é? Quando ele foi ao Egito, diz a palavra de Deus que Sara era uma mulher muito bonita, né? E ele ficou preocupado. Ele não ficou preocupado com Sara, ficou preocupado consigo, né? Ele falou assim: olha, Sara, é o seguinte, você é uma mulher muito bonita, e vamos chegar no Egito, você vai ser cobiçada pelo faraó lá.
Eu achei que Abraão agiu assim de maneira infantil, não foi? Ele expôs a esposa, né? Expôs a mulher. E chegou no Egito, com a mulher bonita que ele tinha, né? E logo foi cobiçada, né? E ele falou assim, olha, Sara, você vai falar que é minha irmã para eu não perder a cabeça. Agora, vejam o risco que Sara correu, né? Faraó pegou Sara e levou para o harém dele. Não aconteceu um desastre porque Deus interveio. Mas eu achei assim uma infantilidade de Abraão, não foi? Ele agiu de uma maneira muito infantil até. E foi a única vez? Não. Ele foi para outro lugar, lá, Gerar, né? A mesma história. Olha, Sara, nós vamos para Gerar, é um povo pagão, não pode confiar nesse povo, eles vão te cobiçar. E se eles te cobiçarem, eles vão me matar para levar você. Você fala que você é minha irmã. Mesmo eu. Então, eu só quero dizer o seguinte, que apesar de Abraão ser um homem de fé, ele não era perfeito. Ele teve altos e baixos, ele cometeu falhas. Agora, Deus permitiu que ele passasse por provas, até que Deus fez uma prova difícil com ele, para corrigir os 2 erros graves que ele tinha cometido. Qual foi a outra prova? Que ele revelou fé poderosa. Então, Deus chegou para Abraão e falou, olha, Abraão, é o seguinte, você toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e oferece para mim em sacrifício. Irmão, dessa vez não falou com Sara, não, né? Ele deixou Sara dormindo, saiu de madrugada e foi fazer o sacrifício. Que ele fosse pedir conselho a Sara, o que ela ia dizer? Abraão, onde você está com a cabeça? Né? Ofereceu o nosso filho em sacrifício? Bem, Abraão, ele seguiu a voz de Deus e ofereceu o filho, né? Só que ele fez uma profecia. Deus vai prover o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro. Bem, mas apesar das suas falhas, Abraão era um homem de fé. Finalmente, quando chegou aos 99 anos, Sara engravidou. E diz a palavra de Deus, esperando contra a esperança. Então, Deus cumpriu a promessa. Não se submeter Abraão e sua esposa a uma prova difícil, né? Então, quando Abraão tinha 99 anos, Sara estéril, pelo milagre de Deus, ela ficou grávida e tiveram o filho Isaque, né? Bem, aqui então, no verso 6, Paulo diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, como que Abraão foi justificado diante de Deus? Pelo que ele fez ou pelo que ele creu? Pelo que ele creu. Quer dizer, Abraão cometeu muitos erros, né? Mas ele aprendeu a confiar em Deus. Então, aqui diz o apóstolo Paulo, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Bem, irmãos, vamos tentar trocar em miúdos isso daqui, né? O que quer dizer ser justificado diante de Deus? Então, o homem pode fazer o seu melhor. Até, eu acho um pouco difícil pessoas que fazem o melhor crê na justificação pela fé. Sabe por quê? Uma pessoa que é muito competente, uma pessoa que é muito capaz, uma pessoa que tem muito sucesso, né? Dizer para ela que o que ela faz não lhe dá direito ao céu, ela fica um pouco abalada, né? Dizer assim, olha, tudo que você faz de bom não tem nenhum mérito diante de Deus. Você precisa crer em Deus. Então, Abraão creu. Então, o que quer dizer ser imputada a justiça? Quer dizer, quando a pessoa crê em Jesus, aquele que desenvolveu um caráter perfeito durante 33 anos e morreu na cruz do Calvário, crer nele é suficiente para que o homem seja justificado ou declarado justo por Deus. Por quê? Porque quando ele crê em Jesus, o perfeito caráter de Jesus, a sua morte no Calvário,
é creditado na conta do crente. Então o homem é declarado justo perante Deus porque ele crê na pessoa justa, não pelo que ele faz. É verdade, vamos dizer aqui que a pessoa que crê em Jesus e é justificada, ela é transformada, ela vai ter uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade a Deus, mas como resultado e não como causa de salvação. Agora, o verso 7, ele diz assim: sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Os judeus, eles se orgulhavam de serem descendentes físicos de Abraão. Mas Jesus falou com eles assim: vocês não são filhos de Abraão. Eles falaram: não, nós somos filhos de Abraão. Fisicamente eram. Mas quem é o verdadeiro filho de Abraão? Jesus falou assim: olha, Abraão, ele não quis me matar, vocês querem me matar, vocês não são filhos de Abraão. Filhos de Abraão, quem são? Os que têm a fé de Abraão. E como resultado, praticam as obras de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, irmãos, essa palavra gentios se aplicava a todas as pessoas fora da área dos judeus. Todos que não eram judeus eram considerados gentios. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Irmãos, a maior aula de evangelho que Deus deu a Abraão, qual foi? Foi a sua última prova. Qual foi a ordem de Deus a Abraão? Toma o teu filho, teu único, o filho que você ama, e oferece em sacrifício. Fácil? Aqueles que são pais, né? Aquelas que são mães. Eu me lembro de uma experiência que um evangelista visitou a Índia. A Índia é um país pagão, praticamente, né? E o rio Ganges, ele é infestado de crocodilos. E tinha uma senhora na beira do rio com duas crianças. Uma criança defeituosa e uma criança perfeita. Quando passou o crocodilo, o que ela fez? Ela lançou o filho perfeito para ser devorado pelo crocodilo. Porque eles consideram que o crocodilo é um deus. O evangelista ficou chocado e perguntou a ela: por que a senhora não jogou o filho defeituoso? Ela falou assim: não, porque para o nosso Deus nós oferecemos o melhor. Bem, quando Abraão estava para oferecer Isaque, você se lembra que quando ele chegou na montanha de Moriá, Monte Moriá, né? Isaque estranhou alguma coisa. Senhor, olha, pai, estamos levando aqui o fogo, estamos levando a lenha, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E inspirado por Deus, qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá o cordeiro. Bem, chegaram ao altar, Isaque, já imaginaram um rapaz de 17 anos, filho de um pai de 100 anos, permitir ser colocado no altar para ser morto? Era um filho obediente, no verdadeiro sentido da palavra. Bem, quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, o que aconteceu? Deus forneceu o cordeiro. Aquele sacrifício de Abraão, aquilo foi uma aula de evangelho para todo o universo. Aquela cena foi assistida por todo o universo. O que Abraão aprendeu ali? O que o universo aprendeu ali? Que Deus não aceita sacrifício humano. O próprio Deus forneceu o cordeiro. Abraão tornou-se o pai da fé, justificado pela fé. O seu filho não foi sacrificado. Aquele cordeiro que foi entregue a Abraão para ser sacrificado era o símbolo de Cristo. Então, queridos irmãos, Abraão se tornou o pai da fé, né? E Deus disse: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Irmãos, quero me deter um pouquinho aqui. Toda pessoa que procura ser justificada perante Deus com o que ela faz, como Paulo chama aqui?
Vou ler. Todos quantos, pois, são das obras da lei, quer dizer isso? Todos aqueles que confiam na sua obediência à lei para serem justificados, que Paulo diz, estão debaixo de maldição. Por quê? Irmãos, nós já mencionamos aqui, eu vou repetir algumas vezes, sempre que nós tratamos de ser salvos pelo que nós fazemos, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não tem valor, simplesmente. Está claro? Repito, quando eu trato de ser justificado, considerado justo, salvo, confiando no que eu faço, eu estou dizendo que não preciso de Cristo. Por isso que Paulo diz, estão sob maldição. Por que maldição? Estão perdidos, porque as obras que fazemos não são suficientes para nos garantir salvação. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Somos justificados unicamente pela fé. E Paulo diz assim no versículo 11, é evidente, quer dizer isto? Está claro, né? Está claro, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu achei que Paulo aqui ele é um pouco direto, né? Que a carta de Paulo aos Gálatas foi uma carta de repreensão. Ele havia educado o povo na salvação pela graça, e vieram agora aqueles judaizantes de Jerusalém dizer que crer em Cristo não é suficiente, que o homem é salvo pelo que ele faz. E o verso 12 diz assim, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, enquanto nós estamos separados de Cristo, nós estamos sob maldição. A palavra de Deus diz claramente em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E a melhor obra que possamos fazer não satisfaz a lei de Deus. Então Paulo diz, aquele que não é da fé está sob maldição. O que fez Cristo? Ele assumiu a maldição sobre si. Aquela morte eterna que era para nós, pecadores, Cristo assumiu. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero voltar com os irmãos em Romanos capítulo 9. Aqui Paulo, em Gálatas, fala dos gentios, né? Para que os gentios fossem alcançados pela fé, etc. Né? Romanos capítulo 9, aqui o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 30, que diremos, pois? Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Por que os gentios foram justificados? Por quê? Creram. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que de obras. E tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui a palavra de Deus deixa claro, né? Por que os gentios foram justificados, aceitos por Deus? Porque creram em Jesus. Por que os judeus não foram justificados? Porque tentaram alcançar a justiça pela própria obediência à lei. Voltamos então para Gálatas capítulo 3. A partir do verso 15, Paulo diz assim, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, a seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só.
e o teu descendente, que é Cristo. E digo, isto é uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma nenhuma para desfazer a promessa. Verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, queridos irmãos, pelas palavras inspiradas, quantas pessoas nesse mundo estão debaixo do pecado, estão debaixo da lei? Quando a palavra de Deus fala debaixo da lei, não está falando sobre jurisdição, mas sobre condenação da lei. Todo ser humano em todo o mundo que não conhece a Cristo está sob a condenação da lei. Quando que o homem se torna livre? Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa palavra aio, no grego, é pedagogo, era uma pessoa que conduzia a criança para a escola ou para o mestre. Então, aqui diz o apóstolo Paulo que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Eu separei aqui um texto muito interessante do livro Desejado, que diz assim: quando a lei foi proclamada no Sinai, Deus tornou conhecida aos homens a santidade do seu caráter, a fim de que, por contraste, pudessem ver sua própria pecaminosidade. Para que serve a lei quando nós não conhecemos a Cristo? A lei é como uma ressonância magnética, né? Ela escaneia a sua vida moral para dar o diagnóstico, né? Eu tive um problema uma vez, irmãos, eu tinha uma dor horrível aqui no braço esquerdo, do ombro até o cotovelo. E era uma dorzinha que 24 horas por dia. E eu fiz tudo que podia e a dorzinha não desaparecia. Até que eu fui ao hospital e me puseram debaixo daquela peça, né? Horrível, ressonância magnética. Aí descreveu tudo que era o problema, né? Curou? Não. A ressonância magnética não cura ninguém. Ela apenas mostra o problema. A lei nos salva? Não. A lei mostra nossa condição. Então a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo. Eu continuo a leitura aqui. A lei foi dada para os convencer do pecado e revelar-lhes sua necessidade de um Salvador. Assim o faria à medida que seus princípios fossem aplicados ao coração pelo Espírito Santo. Esta obra deve ela fazer ainda na vida de Cristo, se tornam patentes os princípios da lei. E ao tocar o Espírito Santo de Deus no coração, ao revelar a luz de Cristo aos homens, a necessidade que tem de um seu sangue purificador e sua justificadora justiça, a lei é ainda um instrumento para nos levar a Cristo, para sermos justificados pela fé. A lei é importante no plano da salvação? Sim, claro. Sem a lei, eu não saberia que eu sou tão mau, que eu sou tão pecador. Então a lei ela faz um trabalho excelente ao revelar a minha condição. Então, quando eu vou ao laboratório para me submeter à ressonância magnética, o que eu devo fazer depois? Levar o resultado para o médico, ele vai tratar do caso. Então a lei revela a nossa condição e indica a solução, que é Cristo, para sermos justificados pela fé. Então o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 3, verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados
pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos sujeitos ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Como nos tornamos filhos de Deus? João capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, queridos irmãos, quando nós nos tornamos filhos de Deus? Quando cremos em Jesus. Quando aceitamos pela fé a obra de Cristo por nós, na sua vida e na sua morte. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui o apóstolo Paulo diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e o filho que é também herdeiro das promessas. Então, pela graça de Cristo, mediante a fé, nós somos considerados filhos de Deus e herdeiros da promessa. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele é muito direto, muito claro. Quando nós tentamos ser salvos pelo que nós fazemos, nós estamos ainda sob maldição. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, então, disse a palavra de Deus, Cristo nos resgatou da maldição, tornando-se maldição por nós. Aquela morte que eu merecia, você merecia, por ser um transgressor da lei de Deus, Jesus assumiu sobre si. Ele viveu uma vida perfeita, morreu por nós, e quando cremos nele, somos declarados e transformados em pessoas justas, pela fé em Cristo Jesus. Que Ele nos dê sua graça, queridos irmãos, para que aceitemos essa verdade tão simples, né? Tão simples de ser compreendido. É que eu falei ontem, não é fácil, não é difícil de entender, né? É difícil de aceitar. Deus nos dê sua graça para que aceitemos essa maravilhosa verdade. Amém.